Relação é uma coisa que a gente estabelece, né? Mas o que se estabelece? O que é uma relação? Isso que a gente chama de relação de casal. O que é uma relação? O que se estabelece é uma prática. E é essa prática que importa. Mais do que todos os blá blá blás que a gente fale. Que são importantes, que não são para ser jogados fora, porque são as formas da gente perceber o que está acontecendo nessa prática que mexe com a gente. Vão vir as relações parentais? Com certeza. Toda a relação de casal vai chamar os fantasmas, como dizia Freud, né? Ou vai nos convidar para encenar o nosso drama, né? A gente recria o cenário, pega algumas coisas da personalidade dessa pessoa que combinam com algo passado e transforma, assim, edita, né? A gente edita a realidade. A gente não tem acesso à realidade mesmo, né? O Lacan fala que a realidade é uma coisa que ninguém toca, né? É uma coisa da fenomenologia também, ninguém toca na realidade. O Lacan fala assim que a gente cria o nosso real, que é um extrato da realidade, né? E a gente usa isso para editar um ressentimento, né? Ressentir alguma coisa do passado com esse objeto de amor atual, que está referido aos nossos primeiros amores, né? As primeiras formas de namoro, né? Primeira forma de trocar amor, que são parentais, né? Então isso vai vir. E nessa prática, algo acerca disso eu tenho para aprender, para mudar, né? Isso não vai vir para ficar se repetindo, não é isso. Né? Isso não está buscando ser a sina da tua vida, né? Da nossa vida. Isso está buscando novo, né? Quem sabe nessa repetição desse comportamento, desses comportamentos, essa coisa que a gente percebe, né? Que se repete, de repente a gente sai, né? Vai, segue. Mas há algo para se aprender com essa repetição, né? Veja que é uma coisa que tem movimento, né? Agora, é transformar em movimento cinético, né? Tem potencial. Então não é ser contra isso, é perceber que isso é uma inteligência, uma comunicação, né? E que as novas possibilidades que a gente tem em relação a esse se relacionar antes, né? Antes, nas relações parentais, a gente aceitava o que viesse. Porque o amor é questão de sobrevivência. Isso já está comprovado, né? Quem não recebe toque, carinho, desenvolve menos sistema imunológico. O amor é comida. Um cachorro me raspou aqui atrás. Amor é comida. Então a gente vai fazer qualquer coisa por amor, vai se adaptar, né, a isso. E vai sobreviver, vai para frente, né? E vai se adaptar, inclusive, a manter uma ilusão sobre essas pessoas, né? Que mãe, pai se apresentam gigantes, né? Professores, irmãos mais velhos, vós, avós, né? Quem tiver nessa... E que sabem das coisas, eles realmente sabem muito mais do que a gente. A gente é uma criança, não conhece o mundo. Se a mãe diz, olha, ela olha o céu e diz, olha, vai chover, e depois chove, a criança vai falar, caramba, minha mãe sabe como é que funciona. Ela e Deus estão... né? Se minha mãe fala, não atravessa agora, porque eu espero o farol ficar vermelho para os carros, para a gente poder passar. E aí o farol fica vermelho, os carros param, a criança, pô, minha mãe tem controle, ela sabe, né, como fazer o mundo acontecer. Então a gente cria essas primeiras coisas que se transferem para a relação atual nessa condição. A gente não quer tirar a mãe e o pai desse lugar, então quando a gente vê alguma coisa acerca deles, a gente compensa para manter esse olhar, a gente bota a culpa na gente. A gente cria uma culpa com relação aos nossos pais. Eles pedem algum comportamento que a gente não pode, porque não pode fazer. A gente quer agradá-las, mas a gente não pode fazer porque não combina com quem eu sou mesmo, né? A gente é uma mistura de três, né? Veja, a personalidade da mãe, do pai, mas tem a nossa também. Tem a nossa. Né? Isso já vem, cada criança já nasce com personalidade própria, diferente, né? Única.
Então, de onde vem isso? Já vem de antes. Em cima disso, e isso é chamado de temperamento. Então, cada um tem seu temperamento. Né? Em cima disso vai se construir as formas como eu vou me relacionar na sociedade. Né? Primeiro nessa micro-sociedade, que é a família, né? Onde que eu me adapto a uma cultura. Então, aqui nessa outra relação que eu estou tendo agora, com o meu objeto de amor atual, como um adulto, isso vai reaparecer. E vai cair nesse ciclo. E qual que é a saída que eu tenho? É perceber essa mudança de condição. Aqui eu tenho condição de, por exemplo, se for o caso, promover uma separação quando necessário. Porque eu não estou mais numa questão de sobrevivência. Né? Aqui, se há uma separação, a gente pode falar abandono, a palavra abandono. Uma criança pode ser abandonada, assim como um animal, né? Um animal doméstico, né? Que ele também cabe, porque ele não se vira nesse mundo, né? Que a gente tem. A criança também não sabe fazer comida, não tem onde morar. Não. Então, assim, ela teme muito, porque o abandono é uma separação misturada com sobrevivência. Entende? Aí vai no instinto de sobrevivência, e é uma coisa... E muitos adultos aqui, quando estão para romper uma relação, estão, você é abandonado, você é abandonada. Não, aqui isso não é abandono. Porque nessa separação, as pessoas têm condição de se sustentar. Fazer comida, arrumar um lugar para morar, né? Fazer amigos, conhecer outras pessoas. Entende? É totalmente novo. Então, lidar com a separação. Mas quando eu digo... aqui cabe a palavra deixar. Né? Quando a gente se separa, a palavra que cabe é deixar. Adultos se deixam. Vou deixar. Posso deixar você um pouco aqui e ir lá fazer outra coisa. A palavra separação não precisa ser só a definitiva. A separação acontece a quase todo momento. Quer dizer, poucos são os momentos em que se mantém muito tempo essa união do casal. O tempo todo. Que gostoso estar junto, dorme junto, acorda junto, toma café junto. Os assuntos combinam. Né? E que gostoso sentir essa sintonia de dois e dois, a gente lá pelo mundo. Daqui a pouco tem um assunto que não combina, tem uma coisa que a pessoa está fazendo que fere a minha originalidade, que daqui a pouco eu estou com vontade de usufruir da minha individualidade, porque também existe a relação comigo mesmo. Então, mas é tão bom ficar aqui nesse... Puxa, mas caramba, mas eu preciso ficar sozinho, eu preciso. Não, mas espera aí, volta, não, calma. Espera aí, vamos ficar mais juntos mais um pouco, é tão bom. E fica. Não, espera aí, pá. Só um pouquinho, tal. Não, mas não vai, espera. Promover as pequenas separações, né? Que é aquele momento em que o outro me decepciona. Não era aquilo que eu queria que o outro falasse, não era. Então eu me sinto só. Promover as pequenas separações num casal vai evitar a grande separação. E também vai colocar essa coisa que vem, né, transferida, vai colocar em atividade, porque aí as pessoas se mexem. Outra diferença aqui é que essas relações, elas são compulsórias, né? É um amor até compulsório. A gente ama mãe, pai, mas olha, a gente não tinha escolha, a gente ama, mas a gente ama mesmo, tá? Não é pensar que é só um amor diferente, porque relação de pai, filho, mãe, filho, filha, primo, irmão, não acaba. Pode fazer qualquer coisa, não acaba, continua sendo. Né? Então, às vezes as pessoas abusam. Aqui não, aqui está na coisa do livre mercado, né? Quer dizer, pode acabar. Né? Amores, casais, amigos, amigas, são relações que podem acabar. Então, que as pessoas se mexem muito mais. Então, eu posso promover transformação nessas coisas que vão surgindo nesse drama que se repete. Né? É para isso que está a relação. E, às vezes, né, que está a relação, que está a prática da relação. E talvez essa prática mostre que o casal precisa se separar. Mas que consiga fazer isso sem perder o amor que há entre um e o outro. Entendendo, né? Porque vem essa coisa de vingança. Quer dizer, eu aqui posso ver o quanto se eu assumir minha originalidade e você se assumir a tua, a gente não combina. Não vai dar, quer dizer, ou as expectativas, porque o ser humano é de fases. Depende da fase que eu estou, depende da fase que a outra pessoa está. Agora, ao mesmo tempo, a sensação é a mesma. É sempre me lembrar, eu posso me separar. E daqui criar condições que podem levar as pessoas a ficar juntos a vida inteira. Se sempre ler o que tem nessa prática. Relação é prática. E a gente precisa ter coragem de ver o que essa prática revela enquanto metáfora. Esses comportamentos estão dizendo alguma coisa que eu preciso ver. Senão a relação vai acabar de um jeito ou de outro. Se eu puser movimento, pode ser que ela dure muito tempo. Ou pode ser que ela termine.
É uma possibilidade também. E as pessoas precisam ter coragem para encarar isso. Não adianta, quando há necessidade de terminar uma relação, né? Porque assim, sempre vai faltar alguma coisa na pessoa que a gente tem. Sempre. A questão é escolher. A gente escolhe pessoas não só pelo que a gente viu de bom nelas. Para ter uma escolha madura, a gente precisa escolher o que falta nelas também. Porque sempre vai faltar. Alguma coisa vai faltar em alguém. Ninguém vai te completar completamente. Graças a Deus, né? Por quê? Porque a falta faz a gente se mexer para longe. Senão a gente ficava grudado nessa relação, né? Então, se alguém completar a gente completamente, essa pessoa virou oxigênio, né? A gente tá... E a paixão é essa ilusão, né? De que o outro me completa. Né? E por isso que fica essa coisa... E também fica essa coisa grudada e também, ao mesmo tempo, eu não vejo quem a pessoa é direito, né? Muitas vezes, quando cai a ficha, né, a relação acaba. Quando a paixão acaba, a relação acaba. Paixão não é amor. Quer dizer, a paixão consome o amor. O amor, ele surge... o campo para ele abre melhor quando acaba essa ilusão da paixão, né? Admirar, o outro vai me completar, é só eu com ele vou fazer a meia laranja, né? Não existe meia laranja, a gente é laranja inteira. Não existe tampa de panela, a gente é panela com tampa, com tudo. Somos individualidades, né? Mas nos mantemos, né? Não existe meia laranja. Quando cai essa ficha, aí tem chance do amor. O amor é um sentimento que, olha, primeiro, eu estou afim de ser casal. Eu acho que assim, depende da fase que a gente está na vida. Eu quero ser casal. E com as pessoas que tem, que eu, olha, pela história que aconteceu, valorizando, eu quero ficar com você. É com você que eu quero ficar. Mas isso em ti, né, não, eu quero casar com você, mas eu não quero casar com essa parte. Só que, claro, essa parte vai dizer, vai ter que me engolir. Porque sim, né, tem a... É interessante. Bem, então a gente escolhe pela falta. Tá? Vai faltar. Então, assim, essa pessoa falta algumas coisas que, pô, pra mim não é fundamental. Eu me viro sem, eu vou buscar em outros lugares, eu vou... Porque relações são como vitaminas, né? Eu preciso dessa vitamina, que é do casal, relação de casal. Mas eu preciso da outra vitamina, que é dos amigos, que é dos parentes, né? Que é dos filhos, que é dos colegas de escola, que é da dança, e todas as coisas que eu faço na minha vida. Eu preciso da vitamina da relação comigo mesmo, né? Dar tempo para a relação comigo mesmo de várias formas, né? Produzir minha obra, trabalhar, ler livros e tudo, muita coisa que se faz consigo mesmo. Né? Então, essa relação precisa de um tempo também. E para esses lugares que eu vou da relação comigo mesmo, quando que eu encontro o que falta no outro. Quer dizer, eu não encontro o que falta no outro, porque é o que falta, o que não tem, mas eu sinto falta. Se eu faço legal essa compensação, né, falta é movimento. Eu vou me movimentar, porque é um buraco, é uma coisa, Agora, se eu for para cima da pessoa, eu quero que ela seja, eu quero que ela cubra essa falta, eu quero transformar a personalidade dela, só que eu não tenho esses botãozinhos que mexem na personalidade do outro. Isso aqui é uma coisa que eu tenho que perceber que é impossível. Eu posso usar meu poder de troca, né? Olha, se você não fizer isso, se você não for assim, eu não te dou carinho, eu não te dou... É uma troca, né? Sim, e a pessoa se move por isso, até um tanto. Né? Até um tanto. Eu acho que assim, aqui tem muito mais movimento do que nas relações parentais. Né? Porque nas relações parentais, eles que mandam, a gente obedece e é isso aí mesmo. Né? Até que a gente começa a dar opinião, começa a influenciar aqui, né? É perceber, aqui a gente se adapta a uma cultura. Aqui a gente cria a cultura, porque cultura é uma coisa que a gente cria. Né? A palavra família, ela vem daqui de trás, a família que eu nasci, tá? Mas a palavra família também é alguma coisa que eu faço para frente, a partir de mim. Né? Que estabeleço um casal, filhos, ou eu e filhos, ou um casal de qualquer forma. Quer dizer, a palavra família... E, claro, eu posso, numa reunião, querer encontrar toda a família. E tudo isso tem a palavra família também. Mas é entender, por isso que o alemão, ele vai misturando as palavras. Precisariam de duas palavras aqui. Família significa duas coisas. E nessa família, né, que eu crio, que é a partir de mim, a minha possibilidade de influenciar essa cultura é muito maior do que aqui. A criança influencia também a cultura local aqui, vamos dizer, essa microcultura, mas ela é muito mais influenciada, mais adaptada, principalmente porque ela deseja muito agradar os pais. Né? Ela deseja ser desejada pelos pais.
Aquilo que o Lacan fala, desejo do desejo, né? O maior desejo da criança é ser desejada pelos pais. Enquanto isso, os outros desejos da criança ela não consegue. Então, quando ela se decepciona nisso, é legal, porque aí ela vai para o mundo. É ruim, é uma frustração, mas ela vai para o mundo. É o mesmo processo. Quando eu estou... Né? E esse processo chama complexo de Édipo, né? Assim, por coincidência ou não. Quando eu estou nesse momento em que sinto falta, né, para onde eu vou olhar? Eu vou olhar para todas as outras coisas da minha vida. Como é que estão? Como é que está a relação comigo mesmo? Sabe? Está bem cuidado esse lugar? O ser humano estabelece relação com tudo, né? Até consigo mesmo. Às vezes eu fico assim, porque ou a gente se olha ou a gente olha para a câmera, né? E pode perder a localização. E claro, a gente ama as pessoas aqui. E também foi daqui que como é que a gente vai reproduzir cultura do nada, né? A gente vai sim recorrer aos modelos que a gente tem de exemplo, né? Se a gente fosse ser professor um dia, por mais que a gente queira ser um professor diferente, né? A gente primeiro vai fazer como os professores que a gente teve na vida, com certeza. Se tentar não fazer isso, não vai ser professor, né? Primeiro vai viver esses papéis para depois entendê-los, para depois, quem sabe, tentar ser diferente, né? Assumir esse é o processo. A gente vai fazer o mesmo com os pais, né? A gente, ao reproduzir e construir essa família, a gente vai reproduzir esses modelos e nas relações que a gente tem. Agora, é perceber o desejo de ser diferente. A primeira constatação, eu sou diferente dos meus pais, eu sou diferente do que meus pais queriam que eu fosse, né? E há uma frustração minha em não ser isso para eles, né? Satisfazer esse desejo dele. É um desejo meu realizar o desejo deles, né? E há outros desejos, quer dizer, eu vou me frustrar esse desejo para satisfazer outros. Por exemplo, de eu ser mais eu, né? De eu começar a entender e poder influenciar, gerar a cultura, sustentar esse eu ser diferente, né? O eu ser diferente é uma prática, né? Que a gente está falando em relação a uma prática, uma cultura, sustentar uma cultura diferente, para eu poder ser diferente. E há como? Porque agora eu sou um pilar dessa cultura, né? Se é uma estrutura, eu influencio essa cultura. A partir disso, há uma transformação. Porque o que eu perco é essa figura, tá? Que tem aqui nessa cultura antiga, essa figura, que é uma figura imaginária, mas que os pais tentam ser e que criam assim, uma figura que sempre está dando atenção para mim, né? Eu sempre sou desejado, a coisa começa, ai, cuti-cuti, ai, e a gente vai pensando, nossa, tudo que eles querem sou eu. O que eles mais desejam sou eu. E cria essa ilusão. E essa figura, ela sabe como é que o mundo funciona, ela sabe o que é melhor para mim, é só eu perguntar para ela o que eu tenho que fazer, né? Ela dita meus horários, ela diz a hora que eu acordo, se eu vou para a escola, se eu tomo banho, e o que eu tenho para fazer? Eu tenho a liberdade de só brincar na vida. Ser criança é maravilhoso porque tem essa figura. Eu posso só brincar, eu posso soltar meu imaginário, principalmente no primeiro setênio, até os primeiros 7 anos. Putz, isso é maravilhoso, é o lugar do imaginário. Tá? Como é que vai se sustentar esse imaginário? Porque alguém cuida das regras, né? Da sustentação do continente. Por isso também é importante os pais darem limite. Limite é fundamental. Porque a criança, olha, não, ele sabe me dar não, então eu posso... Ela pode criar um mundo imaginário, sem limites, voar, tal, mas ela precisa de um mundo real garantido. Então, às vezes, os pais não querem dar limite, né? Ou querem carregar essa ilusão, faço tudo por você. Mentira, né? Não dá. Os próprios pais desejam outras coisas. Aí que tá. Tem pais que lidam bem com isso, tem pais... Aos pais, desejo você, filho, filha, né? Mas desejo outras coisas, há uma decepção. Quando é quebrado esse desejo, aí eu consigo olhar para os outros desejos que eu não estava conseguindo realizar. Quando ocorre uma possibilidade de separação no casal, tudo isso vem. Entende? E é isso que eu preciso estar de olho. Outras coisas. E ir para isso. E ficar bem. Antes desse ficar bem, né, a gente tem que passar por uma falta. Né? Tem que passar por Aí que está a questão. A falta é o que não tem. A gente vai sentir falta, vai sentir abstinência dessa relação. Né? Na família, essa abstinência era questão de sobrevivência. Não é nem questão de abstinência. É questão que se eu não tiver... Aqui não. Aqui é só uma abstinência. E eu consigo produzir. Sejam pequenas separações, tipo assim, olha, eu quero ir em tal lugar. Ah, eu quero ir em outro lugar. Poxa, a gente é casal, a gente pode ir. Estabelecer uma confiança, né? Pode ir. Muito da desconfiança
O que que é? É assim, eu não confio em você, que você vai fazer outra coisa, tal. A desconfiança vem porque assim, as pessoas estão juntas, mas o desejo de dar um tempo e fazer alguma coisa consigo mesmo, etc., está sempre latente. Então ela desconfia de si mesma. Se ela disfarça que ela tem vontade de... Ela desconfia de si mesma, porque ela não está revelando. Por isso que ela desconfia do outro. É a projeção, né? É o espelho, a pessoa joga. Numa relação que há confiança e que as pessoas cuidam dessa individualidade, né? Cada um vai fazer outras coisas. Né? E volta. Tem saudade, volta para esse... Aí aumenta a probabilidade disso acontecer. No meio dessa história tem os rumos de vida também, as fases de cada um, e se as pessoas vão usando essa prática e as coisas que ela revela e vão construindo, se conhecendo, mantendo o amor. Se mantiver o amor, elas trocam. A questão, os enroscos sempre são na parte amorosa. A gente grita, a gente briga, fica nervoso, né? Porque é algo de amor a gente não... O que foi? Vem cá, hein? Algo de amor a gente não está lidando ali. E aí vem esses representantes. Né? Vem os representantes que vêm contra a cara para proteger a gente. Então, assim, é fortalecer esse lado, sempre esse lado. Se eu me separar, para onde eu vou? Né? Eu não vou ser abandonado, eu vou ficar comigo mesmo. E produzir com isso. Se essas fases de vida, se as pessoas se assumirem, perceberem, né? que estão em momentos diferentes, aquilo que falta, ou às vezes na personalidade da pessoa. Isso pode se dar porque rumos de vida diferentes, mesmo a pessoa tendo uma personalidade que eu ficaria com ela há anos, mas coisas da vida deram... E aí não tem mais proximidade, né? Porque aqui sempre precisa de um plano junto aqui, né? Por mais que não se fale disso... Agora, esse plano pode ser simplesmente ficar junto, é um plano. Né? Ou fazer coisas junto. Ou esse plano pode ser 1000 coisas, construir casas, ter filhos, não sei o quê. Mas esse plano vai mover, assim, para nessa coisa não ir muito longe, né? Então pode ser rumos de vida diferentes ou isso, que os dois querem manter, ficar juntos, ser casados, não sei, mas a personalidade do outro, na personalidade, no jeito de ser, ou alguma coisa que falta, para mim é fundamental. Porque sempre falta, né? Sempre falta. Vai depender se é fundamental para mim ou não. Assim, as minhas escolhas das pessoas com quem eu fico também se dão pelo que falta nas pessoas. Porque se o que falta nela eu suporto, nas relações amorosas, onde entra o amor, né, que é uma construção, que tem história e tal, nas relações amorosas, ou se o que falta nela para mim é fundamental, ou o que me falta que essa pessoa planeje na vida para poder ficar comigo, para mim é fundamental, né? Ou esse jeito dela ser, da personalidade dela, como a gente disse, que eu já lutei, eu procurei influenciar, né? Para mim é fundamental que ela não tenha, e eu já fui até o limite de trabalhar em mim mesmo, o que o espelho desse comportamento dessa pessoa revela sobre mim, e também vai surgir um sentimento de separação. De uma separação mais definitiva, mas ela vai ser... A relação, de uma forma ou de outra, ela cumpriu a sua função, sabe? Quando as pessoas se separam, tendo um entendimento amoroso, né? Porque elas se amaram, sim. Né? Não é que aquela relação não deu certo. Há um modelo de relação que dá certo, que é vendido por todos os roteiros, de todos os filmes, de todos os livros, de toda a Cinderela... Que é o casal fica no perrengue até se juntar, né? A história... Aí quando se junta, pronto, vai para um lugar que sei lá onde que é. Que para as crianças é felizes para sempre, né? Só que só, fora o Shrek 2, né? O Shrek 2, ele mostrou um pouco mais disso, que enche o saco, né? Alguma coisa que vai para outro lugar, né? Então... Há um porquê, né? Há uma inteligência minha também, porque... Assim, a gente analisa a personalidade da pessoa, tá? E há uma inteligência minha, do meu inconsciente, que escolhe essa pessoa para meu aprendizado de alguma coisa. Se eu mantiver, e assim, se eu me mantiver em movimento, aprendendo com isso, me transformando, tá? Essa relação pode ser que fique, vai depender muito dessa coisa dos objetivos de vida.
né? Agora, também, se me mantiver, pode ser que essa relação acabe. Mas se ela acabar, eu tendo a conexão amorosa que eu tive com a pessoa, porque essa relação deu certo, né? Uma relação não se resume ao final dela. Conheci, foi um tempo, e nesse tempo se viveu muita coisa boa, e essa pessoa me ensinou muita, sabe? Essa relação deu certo. A mania das pessoas, já que essa relação terminou, deu errado. Esse modelo, né? Que a gente acabou de falar. E assim, a gente cria a cultura. Não, essa relação deu certo. E me fez crescer, me fez ver, e eu vou para um outro lugar. De uma forma ou de outra, né? Se mantendo o casal ou se separando, o caminho de perceber, né, o que essa prática revela, né, de entrar nisso, não negar, não xingar, não querer desesperadamente que o outro mude, que o culpado, e tudo isso é cegueira, né? Quer dizer, tá a ponto de ver, né? Tá a ponto, a gente fica a ponto de ver, né? Às vezes precisa gritar pra gente ouvir o que a gente está precisando ouvir, né? A gente grita pro outro, né? Essa projeção, a gente grita assim, não que não vale pro outro, mas se a gente está gritando com o outro, é muito provável que a gente está gritando para poder a gente ouvir o que a gente está gritando, né? Que a gente não está vendo. Eles são muito complementares, né? Quando o casal entra, ele entra em questões muito complementares. E também o sentido de eu estar falando tudo isso, assim, de perceber que essa é a crise maior para muitos homens, né? Esse momento de separação para o homem é quando, claro, as emoções vão vir muito fortes. Então, assim, as emoções são uma coisa que vem do centro do ser para as extremidades. É uma energia, né, que se descarrega, né? Cabeça, eu choro, eu rio, né, ou mãos, né? Eu não quero ou quero, né? Pernas, saio correndo, pernas, pulo de alegria. Quer dizer, né? A gente precisa, quando... E aí são os canais de expressão, né? As mulheres se permitem mais expressar as emoções. As emoções sempre acontecem. Eu posso não expressá-las totalmente, eu posso não senti-las totalmente. Então diminui meu sentimento. O sentimento pode diminuir, mas as emoções estão acontecendo, né? Isso... E como eu sou um homem, estou numa crise emocional, porque no fim da relação essas emoções emergem um monte, e eu preciso, esse negócio que esse canal estreito, né, de expressão emocional, que no cotidiano era uma emoção assim, mas de vez em quando vinha uma emoção mais forte e tal, mas quando eu me separo, ele vem muito forte. Então, como é que eu vou fazer, né? Eu preciso expressar essas emoções, eu preciso expressar. E como é que faz esse negócio de expressar? Expressa aí, porra. Né? Vamos, relaxa, porra. Né? Não é assim. O que precisa fazer é abrir o campo. Nem eu sei o que vai vir, né? Mas é um lugar onde que eu permita isso acontecer, né? Um ambiente não machista. O machismo vai falar para você engolir isso aí, sei lá. O cara, como o teu companheiro não consegue, né? O camarada, né? Não consegue lidar, ele... Não, estamos falando de emoção, vamos abrir esse... E aí quando abrir vai vir coisas. Então sim, né? Isso é papo de homem também, né? De falar das emoções, das questões que a gente... E que tem que ser entre nós, né? Um homem vai entender o outro, né? Sobre essas questões, etc. Sim, a gente precisa fazer isso. Esse é o lugar, não é para ir para cima da mulher. Com a nossa piração, tem que ser para cima dela, que ela tem que me dar isso aí, ou então assim, sentir que perder ela é perder oxigênio, entendeu? É esse lugar infantil, né? Que eu falei, a gente não está sendo abandonado, a gente está sendo deixado. Ou precisa deixar, ou está insistindo em ficar na relação. E quando insiste muito, assim, aqui isso que a gente trabalhou, né? Se promover espaços para essa relação respirar, né? O pulmão, se ele parar, asfixia. Se ele mexer, é vida, né? O coração, se ele parar, é morte. Se ele mexer, é vida. Então tem esse respirar da relação. Quando a gente insiste em ficar muito, e está sentindo a necessidade de... E começa a promover jogos e assim, porque os dois se amam, tá? É importante. Essas pessoas que depois se matam, né? Infelizmente ocorre muito mais com os homens. E é difícil entrar num assunto que muito disso, tá, poderia ser evitado se esse homem tivesse onde conversar. É isso que precisa, sabe? É isso que precisa.
Uma vez eu vi uma palestra de um cara de uma rádio comunitária que tinha uma rádio dentro de uma favela em São Paulo e que ele começou um programa de rádio que chamava Fala Corno que eu te escuto. E que os caras podiam ligar, acontecer alguma coisa e tal, e desabafar, e pedir uma música, e outro ligava também, pô, já me aconteceu também, tal. Essa coisa de poder conversar, né, sobre essa, que é uma coisa que muitos caras vão lá e matam a pessoa, acaba com a vida da pessoa e acaba com a própria vida, né. A gente, infelizmente, recentemente teve um caso aqui de um cara que, um ex que matou uma diretora de escola muito querida. Nossa, esse cara, foram atrás, prenderam, e esse cara morreu na prisão, né? Ele se matou na prisão. Morreu. Agora, esse cara, entender, esse cara, ele tá bem? Essa ideia de que o homem é sempre algoz, né? Sempre assim, ele tá sob o controle de tudo, tá mandando, sabe o que tá fazendo, é frio. Esse cara tá totalmente destroçado. Por isso que tem tantos casos que o cara mata a mulher, mata os filhos, se mata. Muitos casos. Quer dizer, há os psicopatas, vamos dizer, os frios que podem fazer. Olha, mas olha, são raros. A maioria entra numa cena na frente de todo mundo e comete violência. Quer dizer, está desestruturado. E o que vai fazer? Vai fazer? Aí virou bandido e mata o cara. E de uma forma ou de outra, muitos homens fazem isso em frações menores. Sabe? Essa coisa que é quando o fetiche, né, essa é que é importantíssimo entender. O fetiche é uma coisa que o ser humano vive, né, nas suas relações sexuais. Né? Então, tem vários tipos de fetiche. Então, tem o fetiche da dominação. Tá? E se aquilo está sendo um prazer para as duas pessoas, está tudo bem. Mas o que acontece é que entender que aquilo é uma brincadeira, sabe? Aquilo é cênico. É claro, nenhuma das pessoas vai dizer, isso não é de verdade. Não é de verdade. Né? Sim, enquanto é brincadeira, a gente finge que não. Agora, a partir do momento em que não ficou bom, assim, entrou numa dominação de verdade, porque fetiche não é para virar realidade. Na realidade, o que o fetiche excita na realidade, tá, ele brocha. Na realidade, ele é triste. Na realidade, ele é... Então, não é para trazer isso para a realidade. Vive isso aqui sem culpa. Mas lembra, é uma brincadeira. Enquanto estiver bom para os dois, sim, se um dos dois achou ruim, acabou. Acabou a brincadeira. Momento de separação. Tá? Acabou a brincadeira. Não é insistir, não, eu vou tratar você mesmo como um objeto, eu vou te possuir mesmo, eu vou te... Não, isso não vai dar certo para ninguém. E se é uma relação, isso também vale, eu não quero ficar com você. Não, mas você não pode, você tem assim... Porque você já foi, né? Você já foi minha, você já... Olha, isso daqui são metáforas, né? As pessoas quando se amam, meu homem, minha mulher, meu marido, minha esposa, legal, é gostoso, olha, nada contra, vamos lá, né? Vamos dizer assim, essa coisa é fetiche. Meu amor, meu amor, meu. Daqui a pouco as pessoas perdem até o nome, não tem mais nome, é só meu amor, porque é meu amor, né? Eu tenho meu amor, eu tenho um potencial amoroso, eu estou dando para essa pessoa, estou direcionando para ela. Mas esse potencial amoroso é meu. Né? Eu preciso me lembrar disso, caso eu posso dar esse amor para outras pessoas. Eu sou um adulto. A criança que vai ficar vidrada na mãe, no pai. Eu sou adulto, eu posso dar esse amor para outras pessoas. Então é importante o homem lembrar nesse momento, né, de fim de relação, que se ele não, né, se a relação está acabando, se ele não está conseguindo enxergar tudo, porque deveria cair muita ficha, né, o fim de relação revela muita coisa. Se ele não está conseguindo enxergar tudo sobre si mesmo, nem sobre o outro, nem sobre se afasta, né, se preserva, vá conversar com quem pode te compreender, sabe? Não estrague a tua vida em nome de sustentar a bandeira machista, sabe? Machismo coloca a gente nesse lugar de controle, a gente tem que ter o controle, a gente tem que ser provedor, a gente tem que ter toda a estrutura racional, né, para sustentar a relação, assim, né? A gente também tem feminino, né? Essa coisa que é importante perceber. As mulheres têm masculino, os homens têm feminino, entende? E o nosso feminino, assim, muitas vezes a gente segura a estrutura da mulher tendo uma crise de feminino, né? Que muitas vezes a mulher tem, acentua nas TPMs, mas essa crise de feminino vem muitas vezes e a gente não consegue, a gente também tem isso aí e a gente precisa ir para um lugar, fazer isso do nosso jeito, não do jeito delas. O feminino do homem é diferente do feminino da mulher. Essa é a grande questão. Nosso feminino
vai se dar de formas suaves. O feminino é suave, tá? Veja. Então, assim, procurar um lugar para conversar. Eu estava falando daquele programa do Fala Corno que eu discuto, né, na favela, e faltou dizer assim, que esse programa fez com que os índices de criminalidade praticamente fossem para zero naquela região. Tá? Então, assim, e às vezes não é uma questão, nem foi corno, não, isso é o de menos, assim, vamos dizer, no sentido, porque quando uma pessoa fica com outro na relação, já tem alguma coisa acontecendo nessa relação que precisa ser vista. As pessoas acham um bode expiatório. Esse terceiro, ele precisa saber também, muitas vezes que vem esse terceiro, que se mete em coisa de casal, esse terceiro não está sendo priorizado. Os casais ficam nessa neura aqui. Esse terceiro geralmente é ousado, né? E nem sabe que caiu numa encrenca. Se ele se envolver emocionalmente, isso aqui está... Esse terceiro está em relação a esse casal, né? E se esse casal conseguir conversar entre eles, o que é que esse terceiro... Não precisa nem falar dele, não... Então não é questão de ser corno, não é isso. É o fim da relação no casal. É isso o que a história toda do corno significa. O que tem por trás da história do corno, o que é? Um casal que está se separando, é a dor da separação, né, cara? Várias separações na nossa vida. A primeira é o parto, já chama partida, né? A gente era 2 em 1, né, com a mãe, e parte, né? A gente quase morre e nasce. Nasce porque a gente dá o primeiro grande passo de autonomia, que é respirar sozinho. Isso já permite a gente enxergar o mundo fora, né? A gente já estava enxergando dentro do útero. A gente passa a enxergar o mundo fora. Inclusive, nesse momento, são tantos estímulos que a gente dá uma hibernada, né, na nossa percepção. E ela vai voltando ao longo dos 3 primeiros meses, né? Isso pode ser a saída psicótica, né, que depois um adulto que fica louco usa. Assim que a gente nasce... A gente tinha capacidade de perceber o mundo, mas dentro da barriga a gente já percebia, já via, né, já cheirava e já estava tudo funcionando. Mas na hora é tanta luz, é tanto estímulo, é tanto som que a gente a gente sai dessa realidade, né, captada. É uma coisa muito associada aos olhos, né? E o psicótico, o louco, pode ser um adulto que usa, porque é como uma capacidade humana, a gente hiberna nosso sistema de percepção, depois aos poucos eu vou enxergando. Tanto que o neném com 3 meses ele começa a acordar mais, né? Ele começa a ouvir melhor, né? Ele começa a enxergar, começa a ver os rostos, ao mesmo tempo ele começa a mexer o pescocinho, isso se dá junto. Então ele vai saindo desse lugar e vai entrando na nossa realidade compartilhada, mas é uma coisa que o sistema tem capacidade de fazer. Se o adulto depois tiver numa encrenca muito grande e não conseguir lidar com tanto estímulo, né, que é a mesma coisa, que não conseguir resolver isso tudo, ele pode sair para uma saída psicótica, mas um surto, né? Tem o surto psicótico, aí o louco sai mesmo, mas tem o surto neurótico, né? Que é o que ocorre com esses homens nesse momento. Ele está tendo um surto neurótico. O neurótico ele não chegou a sair da nossa realidade, né? O neurótico ele não rasga dinheiro. O psicótico, o louco, já está criando uma realidade paralela, né? Já está achando que está salvando o mundo, matando alguém, essa coisa. Surtos de violência, ou às vezes outros surtos. Sai andando, tira a roupa. Quer dizer, criou. Mas ele está ali. O neurótico não. O neurótico ele ainda está aqui. Ele não rasga dinheiro. Ele está numa coisa egoísta, mas está num surto. Nesse momento, esse cara precisa de ajuda, no sentido que ele precisa conversar muito. Ele tem muita ficha para cair, né? Então e está havendo cada vez mais grupos de homem, né? E que, vamos dizer assim, é importante, nesse momento em que o homem vive uma separação e não tem isso, ou esses amigos, porque isso se constrói, né? Para compartilhar, para falar. Como é que vai inventar isso de última hora, né? Vai sair. Alguns conseguem fazer terapia, mas terapia mesmo assim tem o seu processo, né? Ela é um trabalho de transformação pessoal. Ele é autorregulado, né? Para a pessoa mudar completamente. Mudar completamente é o psicótico, né? Ele é o caminho curto, né? Ele vê um monte de coisa que precisa mudar, ele vai o caminho curto. Mudou através de uma fantasia, né? Mudou através de um mundo que, quer dizer, que não é compartilhado por nós, né? Então aqui, o que você tem numa crise, você tem muita coisa, fazer terapia, sem dúvida, fazer terapia. Mas o que o terapeuta dá, um amigo não dá. É outro tipo de vitamina, como eu digo, né? A gente precisa de todas, senão a gente vai ficar anêmico. Então, o terapeuta não é para ser amigo, né? A conversa do amigo é o eu também. O amigo vem, você fala uma coisa tua, ele fala dele. Né? Você fala da tua relação, ele fala da dele. Você fala do trabalho dele. E às vezes ele te escuta, ele abre um pouco aí, te dá um conselho. O amigo dá conselho, né? Faça o que se eu fosse você, né?
tem um mistério aqui, né? E o conselho tampa, faça tal coisa, né? Tal coisa, faça tal coisa. O terapeuta não, né? O terapeuta não é eu também, você fala de você, ele vai falar de você. Ele não vai falar dele. Né? E essa relação, amigo não é para ser terapeuta não é para ser amigo, porque essa relação aqui tem horário, precisa terminar, e aqui ele vai conseguir cumprir uma função. Ele tem uma função para cumprir. Né? Que é uma reunião que todo mundo vai prestar atenção na pessoa que está fazendo terapia. Então, aqui é um tipo de vitamina. E aqui vai poder entrar numa análise em lugares que vai estabelecendo a relação, inclusive, da pessoa com ela mesma. Aqui a pessoa... Aqui há um outro, né? Claro. É relação, isso aqui é relação. Né? Mas tem horário, assim, a pessoa está concentrada, né? Naquilo. Então, assim, é interessante, vai descobrindo, só que, assim, a tua velocidade de transformação, ela é própria, assim, a resistência à transformação, ela tem que atuar, é como a resistência elétrica num circuito, né? O circuito tem eletricidade rolando no circuito elétrico, veja, há movimento de elétrons, né? Agora, a resistência resiste à passagem de elétrons, mas é a resistência que, a existência da resistência é que mantém o circuito sustentável. Se você tira a resistência, o que você tem é curto-circuito. E aí a corrente tende ao infinito, derrete o condutor ou exaure a fonte se esgota e a corrente para. Então a resistência é fundamental. O movimento terapêutico é a mesma coisa. Né? É uma ligação entre a física e a psicologia que a gente pode fazer. É a mesma coisa. Então a resistência ao movimento de transformação pessoal que a pessoa deseja, porque a pessoa ou deseja alguma coisa boa, ela deseja o fim de um ruim, né? Muitas vezes. Então é um movimento de transformação pessoal possível. Só que ele tem o seu tempo, a resistência vai atuar o tempo todo e ela está certa. Então, ela está aprendendo. Né? E vamos lá. E vai muito também da relação que se estabelece com o terapeuta. Vão aparecer coisas aqui que precisa lidar, né? Terapia não é processo, quer dizer, mais do que processo. É processo também, é caminhada, vai. Mas você sai de um lugar, caminha, tem o caminhante, né? O caminho se hace a caminhar, né? Quer dizer, tem as paisagens, tem tudo. Mas se chega, uma hora se chega. E principalmente se a terapia pode seguir, porque a terapia é uma conversa com você mesmo, uma relação com você mesmo. A terapia pode seguir sem o terapeuta. Né? O Freud até fala, acting out, né? O tempo todo, não é só a sessão. Então é um tipo, mas ela tem a sua velocidade. Se o homem está numa questão de urgência, então é muito bom ter amigos, porque amigos vão dar um tipo de apoio que não se dá de forma direta, muitas vezes, né? Se dá de formas indiretas. E diante desse buraco, o terapeuta deixa aberto, ele não dá conselho, né? O conselho fecha, né? Ele não dá direção à vida da própria pessoa. Então, deixa esse aberto para ver o que vai sair. Aqui vamos ver o que sai, né? O que sai, ou o que preenche, né? E aqui se aprende muita coisa. Amigo não, ele vai tampar com conselho. E ele está certo. Aqui o ganho o terapeuta tem vários ganhos, né? Tem o estudo de caso e tem o ganho financeiro. O amigo o que ganha? O amigo ganha a troca. Então, ele que fale dele, né? Cada um que se escute, fale do outro. E isso é muito rico. Isso não é terapia, mas é terapêutico. Né? Isso é muito rico, isso é muito importante. Então, o homem precisa ter isso. Cultivar isso. Agora, cultivar isso também, tá? De vez em quando abrir o coração, conversar com o camarada. Entende? Não esperar que vá se construir isso só quando você entrou numa crise. Quando você entrou numa crise, você precisa ter essa pessoa. As mulheres, elas têm essas amigas, elas têm mais, né? Assim, veja como é uma coisa que o machismo não prejudica elas tanto. Às vezes eu me ligo nisso, que o machismo prejudica a gente. Né? Tá bom, Súlia, pera um pouquinho. O machismo prejudica a gente, entende? A gente não tem essa possibilidade, né, de abertura, de falar. E é criar isso, cara. E isso não tem nada a ver com ser afeminado. Feminino não tem a ver com ser afeminado. Se algum homem expressa o seu feminino sendo afeminado, isso é uma questão dele. Cada homem tem o seu feminino. Cada homem, seja como for, hétero, cis, homo, trans, se é homem, né? Se passou a ser homem, então tá no gênero do homem, tá no nosso grupo. Vai trocar as mesmas informações e tal. Então, assim.
Então é descobrir a expressão desse feminino do homem. Que o cara não precisa virar outra pessoa, não. Nem precisa inventar o que não, onde não tem. É dar abertura para isso que vem do feminino. Tá? Que é o descontrole, o emocional. O emocional é o descontrole. O masculino é o racional, o falo, por palavras. Emoções, eu vou usar um monte de palavras e não vou explicar. Mas enquanto isso é bom. Se eu der abertura, essas palavras vão dizendo. Se tiver alguém para me ouvir falar alguma coisa, trabalhar essas palavras e me dar um retorno, que é o que o amigo faz, entende? Te dá mesmo que ele projete alguma coisa dele, mas ele tá só da gente estar ouvindo a gente falar sobre a nossa crise, ter um ambiente onde eu posso falar, eu já estou elaborando melhor, porque aqui dentro é só confusão, é só mistura, emocional é descontrole. Agora é entender que a gente precisa ficar bem com o descontrole na nossa vida, sabe? Essa coisa de querer controlar tudo, sabe? Essa coisa de querer controlar tudo não dá, tá? O descontrole faz parte. O descontrole faz parte. Sabe? E ele vai vir. E se ele não viesse a começar a organizar demais, né? E o toque às vezes também é isso, essa coisa do organizar muito, se eu começar a organizar demais, né? Porque as pessoas dizem, claro, se é muito desorganizado o teu quarto, as tuas coisas, tem essa relação, né? Que você organizar o teu quarto, você organizar as tuas coisas, jogar as coisas fora. Isso daí vai refletir uma organização interna, é verdade. Mas assim, não adianta eu ir avançando nessa organização das coisas para achar que eu vou me organizar mais. Não, senão se fosse assim, quem tem toque seria a pessoa mais organizada internamente. E o que está acontecendo é o contrário. É sempre a gente ler a metáfora, né? A metáfora que está posta. Então, assim, a gente fica amigo do descontrole. Entendeu? O descontrole, se ele vem, me leva e vai, é ruim, é horrível. Mas se o descontrole vem, eu me entrego ao descontrole e depois volto e me estabeleço de novo no meu controle, isso aqui é um mecanismo de prazer. Veja, os prazeres são isso, né? Então, se a gente temer muito descontrole, a gente vai chamar o descontrole. E a gente pode perder o controle gritando e ficando maluco, sabe? Nós, ao invés de a gente precisar, a gente acumular, explodir, e aí o descontrole tomar conta de tudo, perceber que há necessidade de deixar o descontrole se expressar. Tá? Mas não como um destruído. O descontrole não precisa ser destrutivo, entendeu? Olha, eu não sei o que está acontecendo. Pode ser que venha um choro, por exemplo. A gente é um momento que eu não sei, mas deixa vir, deixa acontecer. Ele vai vir, vai fazer o seu papel e depois ele ajuda muito. Então, veja, os mecanismos de prazer são pequenos descontroles que a gente experimenta e que são deliciosos, entende? Isso com tudo que a gente chama de prazer. Dançar, por exemplo. Dançar é ficar nessa posição vertical, que o ser humano é o ser mais vertical que tem, né? Controlando essa parte mais pesada, que é a cabeça, né? E que a gente tem essa habilidade, e ficar girando e ficar... a gente fica lidando o tempo todo com perigo de cair, né? Não é à toa que tem tanto vídeo de gente caindo, essas videocassetadas, esses negócios aí. Então, assim, é esse descontrole que é gostoso, né? Que é o próprio orgasmo, né? O orgasmo é um descontrole que me leva, né? Por que eu quero descer da montanha-russa, né? Que fila enorme da montanha-russa. Né? Ninguém quer ir no carrossel. Quer dizer, as criancinhas querem, porque elas vão sentir aquele pequeno descontrole. Né? Ainda precisam se sentir mais seguras. Né? Então o descontrole vai chamar. O descontrole é um prazer. Né? Agora, se eu descontrole e vou perdendo... Isso é horrível, isso não é... Vai e volta. E a gente precisa se entregar a isso. Então, se eu sair conversando, né, ver que há necessidade de conversar, que há muito emocional, o emocional é da ordem, né, desse descontrole, é da ordem do feminino. A flor aberta, ela não controla. A abelha pode usufruir, entende? Ela não tem controle sobre isso, ela se abre, né? Deixa. O símbolo do feminino, nós também temos. É isso, o jeito que eu me abro, cara. Sabe? Não precisa ficar inventando muito, né? Mas é preciso. Porque o machismo é uma ideologia que oprime o feminino. De todo mundo, meu. A gente tem que acordar sobre isso, sabe? Ó. Ou de todo mundo. É claro que assim, a mulher, na mulher, o feminino prepondera, ela é do gênero feminino. Tá? E ela tem masculino, tudo isso que eu falei acerca. Ela também organiza, ela também tem falo, ela tem o masculino dela, né? Ela sabe ser.
quando precisa. A mulher tem masculino. Agora, nela o feminino prepondera. Por isso a opressão do machismo sobre ela é externa, né? Dela ser quem ela é, do jeito que ela é. Ela é uma representante do feminino, né? Ela é um... Né? Mas eu costumo dizer, se a mulher prepondera, né, o feminino nela, e ela tem masculino, então esse masculino é especial. É bom tratar ele com cuidado. Ele é raro, ele é mais... Entende? Idem o homem com relação ao feminino. Se no homem o masculino prepondera, tá, ele tem feminino. E é bom ele começar a tratar bem esse feminino. Por que o ouro é tão valioso? Porque tem pouco. Eu tenho que extrair. Então, dar esse valor para o feminino do homem. E eu vou dizer muitas vezes porque há muita confusão. O feminino do homem não é, a referência para o feminino do homem não é uma imitação da mulher. Também não é uma imitação da mulher, sabe? Eu acho que assim, aí se a pessoa entrou a imitar uma mulher e se tornou mulher, então já está no gênero feminino. Como é que é o feminino do gênero masculino? Aí que tá, né? Eu acho que assim, quem está falando para esse grupo, né? Porque todas as minorias se organizaram, né? Não vamos dizer as minorias, mas os não favorecidos, né? Os desfavorecidos de alguma forma. Essa coisa do homem branco, hétero, cis, tem um favorecimento. É verdade. Você precisa ver isso, é só uma realidade. E entender isso. Se um negro, ou um preto, agora, né, porque essa coisa do politicamente correto vai... Eu às vezes não sei nem mais como me referir, porque eu quero respeitar. Eu sempre chamei de negro e vi muitos negros falando, né, que de si assim, faz muitas músicas, e agora tá com uma coisa de misturar o nosso negro com o nigger. E isso ter virado uma ofensa. Não quero ofender ninguém, mas um preto, vai. Quando estiver falando, um preto, ou marrom, ou pardo, não sabe? Ele está falando de uma coisa que eu não conheço. Eu tenho mais aqui baixo, sabe? Quando ele fala de racismo, quando ele fala, é uma coisa que eu não sei. E é uma coisa constante. E idem a mulher falando da opressão, do machismo sobre ela, dela não poder andar em paz na rua e de uma série de... Eu tenho que ficar quieto, porque eu sou homem, como é que eu vou saber? Eu posso ter empatia, e para isso eu vou ouvir. Idem um homossexual, que os homossexuais têm preconceitos, muito preconceito sobre eles, tal, então eles sofrem esse preconceito. E quando ele estiver falando desse preconceito, eu sou hétero, não sei, é uma facilitação para ser hétero, um direcionamento da sociedade. Eu sou eu. É como uma onda que eu fui. Eu não nadei contra, eu fui. É uma facilidade. E é verdade. Então eu vou ficar quieto. Agora, em lugar nenhum, onde é que eu vou abrir as minhas ansiedades? E eu não sou poucos, né? Vamos dizer assim, essa classe. Então, por que é favorecido de várias formas, se supõe então que não tem problema. Bom, e é esse cara que não tem problema, que é o maior problema da sociedade. Então é nele que a gente precisa investir. É esse cara que está cometendo violência. Então esse homem que é privilegiado, e é mesmo, ele também tem problemas. Ele precisa... Então se ele recorre para um grupo, olha, não, você tem que ficar quieto, porque você é branco, então você não... É hétero, então... E mesmo assim, vamos supor que seja um preto, mas é hétero, também já fica quieto. E é homem, fica quieto, porque é machista. Essa classificação. O homem só não é considerado machista se ele for homossexual ou afeminado. Quer dizer, ele se entendeu com o feminino. Não. Essa é a forma dele viver o feminino dele. Se ele diz que é um homem, se ele assume como... E é um homem afeminado, esse é o feminino dele, cara. Respeito. Agora, eu, porque eu sou barbudo, porque falo grosso, porque falo... Não, assim, não tem uma vírgula menos feminino do que ele. É isso que eu entender. O feminino do homem não precisa ser uma mulher. E conforme vai uma imitação de uma mulher, daqui a pouco virou mulher, né? Essa possibilidade que a gente tem agora do trans, né? Do transgênero. E se entende como mulher. Poxa, tá.
Agora, eu não... E a gente precisa entrar em contato com o nosso feminino, ele está aí, é só falar. Né? Então, também independente da cor, né? Porque assim, a gente, cada um é de uma cor, já parou para pensar? Já parou para perceber? A gente devia ter um nome de cor para cada um. Olhe para as pessoas e você vai ver tons. Se você for mais... Se você for um pintor, então, o pintor vai saber. O tom da pele de cada um é único. Perceba. Claro, tem essas classificações que a gente faz, mas dentro, perceba. Olhe, um grupo de pessoas. Então, independente da cor. Se for hétero, também é favorecido. Se for homem, também é favorecido. Agora, independente da cor. E esse cara tem problema. Tá? Esse cara tem suas ansiedades. Então, é ele perceber. Nós, né, o que precisamos falar. E para falar de emoções, a gente precisa cultivar um ambiente de paz. Essa guerra, essa coisa da guerra que está vindo como alternativa para esse homem. Né? O homem está sendo chamado por uma quantidade enorme de filmes falando de guerra. O roteiro é sempre o mesmo, violência. Isso invadiu o nosso cotidiano, está promovendo lavagem cerebral. Isso aqui não é saída para o nosso emocional. Então, um homem que se deixa vender por essa ideia, entende? Como isso ser alternativa para o homem, né? E a mulher também sendo chamada para esse lugar como uma forma de poder na nossa sociedade, um poder de violência, poder vai levar para trás. Não é aí que é a referência para a gente falar das nossas emoções, não está aí. Então, há vários grupos de homens que estão se estabelecendo no mundo inteiro. Essa é a revolução do homem contra o machismo. Pequenos grupos. A gente precisa só falar. Só deixa a gente falar, não sei o que vai vir. E como a gente é. Entende? Da nossa forma. E aceitando o outro como ele é também. O campo de solidariedade é que... A gente precisa tomar cuidado com isso que está invadindo, essa perversão constante, a gente achando que aqui tem uma saída, aqui não tem uma saída, aqui é só destruição. Entende? Aqui é só destruição. Diante dessa destruição, dessa coisa que vem, né, que é a perversão, a gente ficar experimentando uma saída perversa e não uma saída amorosa, eu tenho procurado trabalhar essa coisa, perversão ou amorosidade, né? Ou perversidade ou humanidade. Que a gente está procurando falar e que a questão da perversão cotidiana de cada um de nós, né? Porque não adianta só apontar o dedo para o outro, se isso está crescendo nos dias de hoje, esse complô da direita, né? Que o cara tinha um monte de grana, injetou um monte de fake news, e direita nos Estados Unidos, direita aqui, etc. Que assusta, mas é onde a gente pode trabalhar. Porque há uma coisa de ordem maior, se a gente se unir, a gente mexe, é importante. Mas onde a gente pode trabalhar também na nossa individualidade, porque esse é um fenômeno, né, que é psicológico. Assim. O Reich escreveu um livro, Psicologia de Massas do Fascismo, fundamental ler para poder entender que nós estamos numa onda de ascensão aqui, de alguma coisa que é da ordem da perversão, né? Perversão, psicopatia, nazismo, né? Essa escalada. E que todos nós precisamos trabalhar isso na gente mesmo. Essa aqui é a... Então, muitas vezes, por exemplo, no trânsito, muitas vezes, como a gente experimenta momentos de perversão no trânsito, né? De um trânsito mais agressivo que não dá passagem e corta e quer levar vantagem, é antiético. Olha, é uma leve, né, perversão. Mas é. E se você vai para um estado em que você perde a pressa, que deixa o outro passar, isso também contagia, que é a solidariedade. E o trânsito é uma coisa que não depende do político, é uma prática nossa enquanto sociedade. Como é que está o trânsito da nossa cidade? Até onde a solidariedade está sendo investida ali, até onde eu aproveito aquele momento para, sabe, e vou alimentando
esse egoísmo, esse passar por cima do outro, um pouquinho de falta de ética, e não para para um pedestre na faixa, e tem aquela fila, eu tento cortar por aqui, para passar à frente de todo mundo, e ser mais esperto do que os outros, e também mulheres ocupando esse lugar, andando com seus carros, e tendo essas posturas. Um lugar onde a gente podia estar cultivando a solidariedade. Então, nessa atitude, na hora que eu pego o meu carro, o que tem a ver toda essa questão aí do nazismo? Toda a pequena corrupção, né? A gente tem muito o que fazer nisso. O tema da fala, que é essa coisa da crise, né? Do homem que está se separando, e da mulher também, né? Das crises de separação entre os casais. Veja, as separações vai vir, toda crise de separação vai vir, todas as separações que eu vivi na vida, e não foram poucas, né? Mas é importante perceber que cada processo de separação, ele é dolorido, mas ele me leva a um passo de autonomia na minha vida. Começa pelo parto, né? A própria palavra já diz, partida. Eu estou num ambiente onde eu ganho tudo e estou nesse lugar nirvânico, eu só brinco, né? Quer dizer, só o prazer que a gente sente, né? Bebendo uma bebida alcoólica. Né? Eu bebo para quê? Para viver um pequeno descontrole. Se eu bebo demais e esse descontrole vai, começa a tomar conta de mim, me leva, e isso é horrível. É horrível. Então, precisa saber beber, né? Para sentir esse descontrole. Daqui a pouco eu estou de volta. Isso vai ser só prazeroso. Me soltou um pouco, né? Sim. A gente fica amigo do descontrole, né? Perceber que... Então a gente teme muito, né? E fica sustentando a mulher ter o descontrole dela. E fica... Não, a gente não é obrigado a ficar sustentando esse lugar. Né? Muitas vezes, assim, a gente sempre ser o racional. Etc. Ela tem o racional dela, deixa ativar. Se você sai, ela vai ativar o dela, né? Assim, ela vai... Tá? Porque você também tem esse descontrole. Você, homem, também tem esse descontrole. Ele precisa dar vazão para ele simplesmente existe em ti. Né? Se você não der vazão para ele, né, por um preconceito machista, quer dizer, um preconceito que ferra você mesmo. Né? Entendeu? Essa palavra sempre é usada contra alguma coisa sobre a mulher. Olha, um preconceito machista teu que te ferra nisso, cara. De você ter esse hábito de desenvolver. Então, é um aprendizado que a gente precisa ter, porque assim, os momentos em que vai haver uma crise emocional vão acontecer. A gente precisa estar esperto com relação a isso. Não agir só nesse momento. E às vezes não dá tempo. Entender que a saúde emocional, né, saúde mental, pessoas com saúde mental já acho que é... Mas a saúde emocional, essa coisa assim, a gente precisa fazer igualzinho a saúde física. Né? Até onde cultivar isso, né? É aí que está o movimento dos homens contra o machismo, né? O movimento dos homens de libertação do machismo, né? O cultivar essa coisa e perceber que esse modelo que está vindo de violência para nós aí, né, ele não nos dá saída. Tá? Então a gente vê esse modelo de violência que está dado como saída em muitos filmes, né, e vai usar isso na relação com a gente mesmo, com as nossas emoções, com as mulheres que a gente se envolve. Isso não resolve. Nem o amor dela para você, nem o teu para ela. O amor é outro departamento. Né? E as encrencas são amorosas. Né? As crises, as horas que a gente briga, fim de relação. Então, o que está enroscado ali é amor. Então, se a gente não souber chegar nisso, a gente não vai achar a solução.